Uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Descoberta nas Profecias, com o evangelista Geraldo Ruas. Neste momento, gostaria de fazer uma oração pedindo a bênção de Deus a favor de todos os ouvintes deste programa. Maravilhoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui na Rádio Fonte Vida para transmitir a Tua Santa Palavra. Abençoe a todos os ouvintes deste programa e abençoe também a todos os nossos familiares. Usa-nos, ó Pai, poderosamente para fazer somente a Tua vontade. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, ouviremos também uma linda mensagem musical, Conjunto Prisma. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é este estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus a guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã,
Neste momento, nós vamos estudar um assunto muito importante. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, os discípulos eles estavam ali no templo, e os discípulos começaram a mostrar ao Senhor Jesus a beleza do templo. Um templo que foi construído por Salomão, um dos seres humanos mais sábios que já pisou nesta terra, um dos mais conhecedores, mais sábio que viveu neste mundo, sem dúvida nenhuma, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas de seres humanos, Salomão foi um dos homens mais sábios que viveu nesta terra. E Salomão, orientado por Deus, seu pai Davi, rei Davi, deixou ali as coisas preparadas para que ele construísse ali aquele templo. E Salomão, usado por Deus, com toda a sabedoria que Deus lhe concedeu, ele edificou aquele lindo templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E agora o Senhor Jesus, ele estava ali no templo com os seus discípulos, e os discípulos começaram a mostrar a ele a beleza daquela construção, as pedras. E o Senhor Jesus, então, ele diz: na verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele já estava profetizando que aquele templo ele seria destruído, e isto ocorreu no ano 70. Ali Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, e a profecia se cumpriu de acordo com o Senhor Jesus havia profetizado e falado. Os discípulos perguntaram: mestre, quando será a tua vinda e o fim do mundo? Ele disse: olha, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Mas, ele diz, mas quando estiver próximo a minha vinda e o fim do mundo, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes. Nós vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 14, capítulo 24, a partir do versículo 1, o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus queridos, tudo que está escrito na santa palavra de Deus se cumpriu e está se cumprindo. O Senhor Jesus, ele diz que quando estivesse próximo à vinda dele, haveria guerras e rumores de guerras. Nós já tivemos neste mundo, neste planeta, 2 grandes guerras mundiais. E hoje nós observamos como as guerras, elas estão acontecendo. Faz algum tempo iniciou-se uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. E esta guerra está se estendendo aí por longo tempo e milhares e milhares e milhares de pessoas já perderam a vida através desta guerra absurda e violenta. Milhares de pessoas machucadas, com medo, mutiladas, os hospitais superlotados, falta de energia, falta de água, as pessoas estão sofrendo, tudo devido à ganância do ser humano. Mas nós sabemos que tudo isto está escrito na palavra de Deus, isto ia acontecer. Nós vemos também esta guerra, Israel contra a faixa de Gaza, e ali nesta guerra milhares de pessoas estão perdendo a vida. Todos estão assustados, com medo, não conseguem sair de casa, porque os mísseis, as bombas estão cortando o céu, explodindo, matando crianças, idosos, atingindo hospitais, enfim, está acontecendo muitas mortes, muitas vidas sendo destruídas através destas guerras. Nação contra nação, nós vemos este conflito que existe entre a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, irmãos brigando ali com ódio um do outro. E nesta disputa, nesta guerra, neste conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, outros países estão se envolvendo, como os Estados Unidos, o Japão e também outros países ali se envolvendo, e nós vivemos assim em momentos delicados, nações contra nações, e algo assim terrível está acontecendo com o nosso planeta. E vocês observam como a cada dia, com estas guerras, milhares e milhares e milhares de mísseis, bombas são detonados, e todos esses gases contidos nestas bombas, nesses mísseis, estão destruindo a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que existe para proteger a Terra contra os raios solares. E como está sendo destruída a camada de ozônio, o Sol ele bate diretamente na Terra, sem esta camada protetora. Por isso, esta é a razão deste calor tão intenso, as tempestades, furacões, tsunamis e tantas coisas estão acontecendo, porque o próprio ser humano está destruindo a Terra, está destruindo o planeta. E nós vemos que a cada dia que passa, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras por toda parte. Haveria também terremotos. Nunca houve tantos terremotos como em nossos dias. Não faz muito tempo houve um terremoto na Turquia, onde mais de 50 mil pessoas perderam a vida. E ali suas casas foram destruídas e muitas vidas foram ali destruídas, com esses prédios caindo. E tudo isto são profecias que estão se cumprindo. Nós vemos também que esses terremotos estão atingindo
várias partes deste mundo, muitos países, Haiti, tanto Romênia, tantos outros países já sofreram e sofrem esses grandes terremotos que têm sido uma catástrofe na vida de milhares de pessoas. Não era para ser isto. Este não é o plano original de Deus. Deus criou esta terra e quando ele terminou de criar, ele disse: eis que é muito bom. Infelizmente, Adão e Eva, eles optaram em fazer a vontade de Satanás. E tudo isso que está acontecendo hoje em nossos dias é resultado da desobediência a Deus. Portanto, que nós possamos obedecer a Deus. Estávamos perdidos, mas o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a única solução para a humanidade, para todos nós, é o Filho de Deus. É aceitarmos o plano da salvação, é aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. E ele está convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus também fala que haveria falsos profetas, falsos Cristo, do conhecimento de muitos. Existe um homem por aí chamado Henry Christie. Este homem ele tem viajado por vários países do mundo enganando as pessoas. Instrumento de Satanás que acaba iludindo as pessoas que não têm conhecimento da santa palavra de Deus. Porque quando Jesus voltar, sequer ele vai colocar os pés desta terra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram. E este instrumento do inimigo, chamado Henry Christie, ele tem viajado, e quando ele vai comprar a passagem de avião, além das mulheres que andam com ele, ele compra 9 passagens, só para ele. 3 no banco da frente, 3 no banco de trás e 3 ali onde ele senta. Ele só ocupa uma, fica 9 vagas. De onde ele tira esse dinheiro? Ele tira esse dinheiro de pessoas que não estudam a palavra de Deus e se deixam ser enganadas, ludibriadas por esses falsos cristos enganadores. Então, isto está escrito na Bíblia Sagrada, que sugeria falsos cristos. Mas Jesus adverte, quando disser ele aqui ou ele ali, para a gente não acreditar, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, meus queridos, tudo isto está acontecendo. Também a palavra de Deus fala que nos últimos dias os filhos se levantariam contra os pais, pais contra filhos, filhos contra os pais. E nós vemos hoje com muita tristeza filhos arquitetando planos macabros, diabólicos, para tirar a vida dos próprios pais. O que ocorreu há alguns anos é esta moça arquitetando um plano para tirar a vida do pai e da mãe. Então tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós vemos também algo que chocou todo o Brasil e todo o mundo, quando aquele casal Nardoni, eles cortaram ali a tela daquele apartamento do 6º andar e atiraram aquela criança, a criança morreu. Então nós vemos tanta violência, tanta maldade, tanta crueldade no coração dos seres humanos, mas que eu e você
possamos seguir os caminhos de Deus, porque as profecias estão se cumprindo. A palavra de Deus fala que por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos, e isto está ocorrendo. A falta de amor nas famílias, a falta de amor na sociedade, a falta de amor dentro dos próprios lares. As pessoas não se entendem mais, parece que tem aquela rincha, aquela intriga, aquela raiva um contra o outro. Pessoas que deveriam estar se amando enquanto estão vivos, parece que fica ali com aquelas coisas no coração, contra um, contra outro, contra um, contra outro. Isto não é plano de Deus. O plano de Deus é que todas as pessoas se amem, se respeitem, trate bem um ao outro. Este é o plano de Deus na vida de cada ser humano. Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo em nossas famílias, no dia a dia. Portanto, que eu e você possamos orar sempre a Deus para vivermos em paz, viver em comunhão com Deus, estudando diariamente a santa palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus queridos, haveria também, além destas guerras, fome e terremotos, haveria pestes. Nós, há pouco tempo, e ainda existe esta grande peste, esta pandemia, coronavírus. Esta foi uma pandemia que pela primeira vez, já houve no passado algumas pandemias, mas nunca uma pandemia como coronavírus, na magnitude desta pandemia, que atingiu todos os países do mundo, e milhares, milhões de pessoas perderam a vida através desta pandemia. Quantas e quantas pessoas no Brasil morreram devido a esta pandemia, coronavírus, e outros que ficaram com sequelas. Eu mesmo fui acometido, quase morri através desta pandemia, mas graças ao bom Deus, Ele preservou a minha vida e aqui estou pregando a santa palavra de Deus. Portanto, as pandemias também estão aí. Nós vemos também as situações, o que está acontecendo, tsunamis. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar esta palavra, até que na Ásia uma onda gigante ali se formou devido ao movimento das placas tectônicas que existem no mar, porque os homens, eles testam bombas atômicas, bombas com poder de destruição muito grande, e estas bombas, quando são detonadas, elas acabam mexendo com as placas tectônicas, e no movimento destas placas forma-se grandes ondas, e ali na Ásia um tsunami atingiu e matou mais de 300 mil pessoas. Então tudo isto está acontecendo. Nós vemos também furacões, como tem acontecido nos Estados Unidos, em muitos países, chuvas. Não faz muito tempo, aqui em São Paulo mesmo, deu uma tempestade tão grande, ficamos aí 3, 4 dias sem ter energias, então muitas árvores caíram, pessoas morreram. Nós vemos aí na região do sul, nós chegamos a ver pela televisão, animais, vaca em cima de lajes, cabritos pendurados em fios, tudo isto, cidades completamente cobertas, dezenas e centenas de pessoas morrendo. Eu tenho certeza absoluta que eu estou falando aqui para muitas pessoas, até da minha idade, que eu tenho 67 anos. Olha, quando nós éramos crianças, 7, 8 anos, nós temos aqui o Sr. Manuel também, que é o dono desta rádio. Ele sabe perfeitamente que quando ele tinha 5, 6, 7 anos, dificilmente ele ouvia falar que uma chuva
alguém morreria por uma chuva. Isso jamais aconteceria. E hoje nós vemos, né, São Manuel, o que está acontecendo nesta terra, onde as chuvas, a pessoa tem medo, a chuva acontece e pessoas perdem a vida. Então, tudo isto mostra que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Mas eu estou falando isso aqui, não é para alarmar ninguém, porque a palavra de Deus, ela fala que quando estas coisas começarem a acontecer, o que a Bíblia fala? Exultai, alegrai. Então, não é motivo para as pessoas se entristecerem. Por quê? Ele fala, exultai e alegrai, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus em breve voltará, e ele voltará com poder e grande glória para nos dar a vida eterna, para nos levar para viver eternamente com ele. Portanto, aqui na palavra de Deus ainda, em Mateus 24, versículo 29, está escrito: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sim, Jesus voltará com bilhões e bilhões de anjos para nos dar a vida eterna. O que estará fazendo o mundo quando Jesus voltar? Aqui ainda em Mateus capítulo 24, versículo 36, fala assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sim, meus queridos, a palavra de Deus fala que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quando Deus criou esta terra, Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo magnífico. Então, Deus plantou um jardim chamado Jardim do Éden, e ali ele colocou nossos primeiros pais, formado pelo pó da terra. Deus criou Adão, preparou um boneco e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E agora Adão, ele colocou o nome em todos os animais, todos os pássaros, todos os répteis, tudo que há na terra. E de repente Adão sentiu necessidade de uma companheira. Tudo que Deus criara, ele dizia: eis que é muito bom. Agora Deus disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. E Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu, e Deus retirou uma costela ali do corpo de Adão. E com aquela costela Deus fez a mulher, chamada Eva. E Deus os colocou no jardim do Éden para lavrar e cultivar o jardim. Deus plantou todo tipo de árvores frutíferas e disse aos nossos primeiros pais: de toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Observe, muita liberdade para poucas restrições. Podem comer de tudo, tudo que tem aí, apenas não toque nesta árvore. Mas até mesmo aquela pouca restrição que Deus pediu era para o próprio bem dos seres humanos. Mas Eva, vendo aquele fruto, agradou os seus olhos, viu que era uma árvore boa para mantimento, tomou do fruto, comeu. Satanás, ele entrou numa serpente e ele usou a boca daquela serpente para enganar a mulher. E o diabo, usando a serpente, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis dos frutos do jardim. A mulher disse, olha, dos frutos do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E o diabo disse, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher pegou daquele fruto, comeu, levou para o esposo, ele comeu e entrou o pecado no mundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, e foi aí que Deus, olhando para nós estávamos irremediavelmente perdidos. Satanás, ele sequestrou este planeta, ele sequestrou a humanidade. Mas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deixou toda a honra, toda a riqueza, toda a glória, todo o louvor, e ele veio a este mundo para dar a vida por nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas quando Jesus veio nesta terra, ele esmagou a cabeça do sequestrador, que é o diabo, ele destruiu a cabeça de Satanás e ele então venceu para nos dar vida eterna. Mas ele pagou o preço. Qual o preço? O seu sangue derramado na cruz para te salvar. E hoje, por incrível que pareça, os seres humanos, eles teve o seu resgate pago pelo sangue do Filho de Deus, mas muitos preferem viver nas trevas, fumando, bebendo, se prostituindo, usando drogas, envolvido com coisas pornográficas, com coisas que não prestam. Prefere ainda permanecerem no cativeiro, mas Jesus está chamando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus queridos, e quando entrou o pecado no mundo, o ser humano, ele se tornou tão rebelde, tão maldoso. A palavra de Deus fala que, olhando para a humanidade, ele percebeu que os pensamentos eram constantemente maus. O ser humano só pensava em maldade, em crueldade. A palavra de Deus fala que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Deus pensou inclusive em destruir a terra, acabar com tudo, mas no meio daquela nação, daquele povo corrompido, povo cruel, perverso, havia um homem justo chamado Noé. E Deus chamou este homem e falou, Noé, você vai preparar uma arca, você vai preparar um grande navio. Esta arca, ela tem vai ser com 300 côvados de comprimento. Um côvado é aproximadamente 50 centímetros. Então, vai ser uma arca com 300 côvados de comprimento, isto é, cerca de 150 metros,
por 50 côvados de largura, isto é, 25 metros de largura, e por 30 côvados de altura, cerca de 15 metros. Então, Deus deu todas as coordenadas para que ele preparasse esta grande arca. Você imagine uma arca com 150 metros de comprimento, por 50 metros de largura. Caberia milhares de pessoas. Mas, Manuel, Noé passou 120 anos pregando. Na época, as pessoas viviam muito, não tinha a poluição de hoje. Por exemplo, Metusalém viveu 969 anos, foi o homem que mais viveu nesta terra. E Noé, ele passou 120 anos pregando. Fala, gente, se prepare que Deus vai mandar um dilúvio, esta terra vai ser inundada e vocês vão perecer. Eles não acreditaram. Naquela época, antes do dilúvio, não havia chuva. A terra era regada com o vapor que subia da terra. E eles não acreditaram. E eles não deram ouvido. E eles zombaram. E Noé insistindo, 120 anos, pregando, falando para aquele povo. E eles escarnecendo e zombando. Até que um dia, Deus falou para Noé, entre na arca. Ele tinha 3 filhos, cada um com a sua esposa, e Noé com a sua esposa, 8 pessoas. E Deus falou, entre na arca. Eles entraram, o anjo de Deus fechou a porta da arca. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entrou na arca os animais, entrou na arca Noé e sua família. Permaneceram ainda 7 dias dentro da arca. Penso que lá fora estavam os zombadores, os escarnecedores, dizendo, quem sabe, Noé, cadê a chuva? Não veio a chuva, Noé, cadê a chuva? E davam gargalhadas, zombavam. É o que acontece hoje. Nós estamos falando para a humanidade, Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará. Prepara-te. E muitos não acreditam, muitos não querem, mas quando Jesus voltar, vai ser o dia mais terrível para os perdidos, por eles saberem que eles tiveram oportunidade de se salvar, mas não aceitaram, porque endureceram o coração e resistiram até o final todos os apelos do Espírito Santo. Seres humanos estão deixando a oportunidade de viver a vida eterna neste lugar tão lindo, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. E Deus nos ama e Ele nos dá evidência da sua existência. Nós vemos as frutas. Quem na terra é capaz de criar uma fruta? Quem é capaz de criar um grão de arroz e colocar no solo e ele germinar? Quem é capaz de criar ali uma semente de mamão e colocar na terra ela produzir? Quem é capaz de fazer uma árvore frutífera ela produzir? Muitos seres humanos se vangloriam pelo fato de ter feito um computador, uma calculadora, enfim, ter ido à lua, mas toda a honra, toda a glória é o nome de Deus, porque só Ele tem que ser glorificado, só Ele tem que ser exaltado, porque Ele é o Criador e o mantenedor do universo. Mas pegue toda a humanidade, mande fazer um grão de arroz, mande fazer, não consegue, porque isto é obra de Deus, e Ele criou para nos alimentar, Ele criou para nos manter, mas muitos seres humanos não agradecem, minuto nenhum. Almoça, toma café, come pela manhã, almoça, janta, e não é capaz de dizer, Senhor, muito obrigado por esta refeição. Não é capaz de louvar a Deus e exaltá-lo e falar, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Nós deveríamos ter um coração mais agradecido a este Pai maravilhoso, que não deixa faltar nada para nós.
agradecer a Ele pelo pão de cada dia, mas aquele povo ali antes do dilúvio, eles tinham o coração duro, ingratos, mal agradecidos, não agradecia a Deus em nada. Tudo para eles estava ruim, não louvava a Deus em nada. Portanto, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, mas depois de 7 dias, a chuva caiu, 40 dias e 40 noites chovendo sobre a terra. Todas as altas montanhas foram cobertas, lá no Monte Everest, todos os picos, todos os montes mais altos do mundo, as águas subiram 15 côvados, mais de 7 metros de altura. Então, meus queridos, se alguém falar, eu duvido, eu não acredito que houve um dilúvio, eu não acredito, eu duvido, eu faço um desafio para você. Lá no Piauí tem uma serra chamada Serra da Capivara. Você que é incrédulo, não aceita a palavra de Deus, não acredita na palavra de Deus, zomba das coisas de Deus, fala que o dilúvio não aconteceu, vá fazer uma visita, vá até a Serra da Capivara. E quando você chegar lá, você vai ver que lá na serra existem muitos fósseis de peixes. Eu te pergunto, como que aqueles peixes foram parar lá naquela serra? Existem centenas, vá até lá e você vai ver ali aqueles peixes, como aqueles peixes foram parar naquela serra. Eles foram na época do dilúvio, como tudo que foi coberto, aqueles peixes do rio e dos mares, eles foram para a Serra da Capivara, inundaram toda a terra. Quando a água desceu, os peixes morreram e hoje estão petrificados. Vá até lá e você verificará que o dilúvio aconteceu e de fato Noé existiu e ele passou 120 anos pregando. E hoje nós estamos aqui, com esta porta que Deus abriu para nós. Tocou no coração desse servo dele, o seu Manuel, para dedicar os seus recursos, para dedicar os seus bens, para dedicar os seus talentos, para abrir este canal, para usar a tecnologia, para usar os meios de comunicação que Daniel fala, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Mas aqui o seu Manuel, ele usa este canal como um canal para levar a mensagem, para dar oportunidade, para que evangelistas, pregadores do evangelho, exponham com muito respeito, com muito carinho a Deus e aos ouvintes a santa palavra de Deus. E é por esta razão que já vai completar quase 2 anos que estou aqui, tendo a honra e o privilégio de fazer parte também aqui deste local. É uma rádio legalizada, não é nada pirata, legalizada, trabalha dentro da legalidade. Então aqui nós nos sentimos à vontade, com a consciência tranquila, que nós estamos dentro de um local que está sendo usado por Deus para pregar o evangelho e falar do amor de Deus. E um dia, e também estas programações que são gravadas aqui, ela atinge o raio do alcance aqui da rádio, que também não é tão pequeno, mas dentro do que é permitido por lei, a rádio aqui, ela alcança esses ouvintes que fogem do nosso conhecimento, o número exato. Quantas pessoas neste momento estão ouvindo a palavra de Deus através deste programa Descoberta nas Profecias. Mas também esta rádio tem a preocupação de enviar esses programas pela internet para vários países do mundo. Portanto, um dia, quem sabe, quando chegar lá no céu, alguém falou, olha, eu estou aqui no céu, como você estava na Rádio Fonte Vida, e lá você estava pregando, e eu conectei aqui do Japão, e aqui eu me preparei, e aqui eu estou para viver eternamente com Deus. Não somente no Japão, mas em vários países do mundo, pessoas estão se convertendo, pessoas estão se decidindo ao lado de Jesus, pessoas estão se entregando, porque assim como aquele anjo voando pelo céu, assim essas ondas, elas estão voando, elas estão indo através dos meios de comunicação. Hoje a internet, ela ganhou mais força do que a televisão, todo mundo está conectado, todo mundo com o celular na mão, é no trem, é no ônibus, é no avião, todo mundo está conectado, e nós estamos aqui pregando, e a rádio está mandando mensagens e mensagens e mensagens. E um dia, o senhor Manuel vai ter o privilégio de ver milhares de pessoas que se converteram através deste canal. Portanto, meus queridos,
Vamos procurar divulgar, vamos falar do amor de Deus, porque Jesus em breve voltará. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram. A qualquer momento, meus queridos, nós vamos olhar para cima e ver Jesus voltando com poder e grande glória. Ele voltará com bilhões e bilhões de anjos, anjos tocando trombetas. A palavra de Deus fala que ao soar da última trombeta, os túmulos se abrirão e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? São aqueles seres humanos que aceitam Jesus como Salvador, que aceitam o plano da salvação, que aceitam a palavra de Deus, que recebe Jesus na sua vida, que tem Jesus como seu caminho, verdade e vida, que o recebe como pastor. Então, esses são os que estarão prontos e preparados. Então, meus queridos, ali, bem-aventurados os mortos em Cristo, porque ressuscitarão primeiro e não sofrerão o dano da segunda morte. Agora, quando Jesus voltar, primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão separados. Assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quem são os cabritos? E quem são as ovelhas? Os cabritos são aquelas pessoas que rejeitam o amor de Deus, rejeitam o plano da salvação, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam Jesus, não aceita em hipótese nenhuma Jesus entrar no seu coração. Então, esses cabritos que não querem saber de Deus, não querem saber da vida eterna, embora é um lar maravilhoso, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais câncer, não haverá mais depressão, não haverá mais pandemia, não haverá mais cadeia, não haverá mais ladrões, não haverá mais hospitais, que ninguém nunca mais vai adoecer, não haverá mais tristeza, não haverá mais ninguém com nenhum defeito físico, não haverá nenhum cego, não haverá nenhum paralítico, não haverá nenhum coxo, não haverá ninguém portando qualquer tipo cego, portando qualquer tipo de enfermidade, porque Deus vai nos restaurar, Ele vai nos dar um corpo glorioso, Ele vai nos dar um corpo incorruptível. Portanto, meus queridos, aceite Jesus como teu Salvador. Ele está batendo a porta do teu coração. Ele está falando: filho meu, dá-me a tua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele está à porta do teu coração neste momento, pedindo: filho meu, dá-me a tua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Termino com uma oração. Maravilhoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai celestial, santificado seja o teu grande e poderoso nome. Pai, neste momento abrimos o nosso coração e convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa vida. Transforme, Senhor, a nossa mente, transforme, Senhor, o nosso coração. Arranque de dentro de nós esse coração ímpio, arranque de dentro de nós esse coração de pedra, arranque de dentro de nós esse coração obstinado, arranque de nós esse coração duro e nos dê um coração de carne, disposto a te obedecer. Abençoe o São Manuel, sua família, abençoe esta rádio, abençoe a todos nós, no nome do Senhor Jesus, amém. Até a próxima, fique com Deus.